Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina e hoje eu vim mostrar para vocês aqui um Gol que está acendendo a luz de óleo, mais uma vez. Olha, né? Ficando doido. Está acendendo a luz de óleo. Mais um Gol acendendo a luz de óleo. E esse carro, o cliente trouxe aqui para a oficina, ele até assistiu nossos vídeos aí no YouTube. Ele viu que o carro dele estava com um aspecto parecido, achou que estava com defeito e realmente tem um defeito no carro dele. Só que não é um defeito exclusivo, não. O carro dele tem mais de um defeito. Está com vários defeitos o carro dele. Ele está com defeito na embreagem, está com defeito na injeção eletrônica, está falhando um pouco. Está com defeito, me parece que no motor. E eu vou testar aqui para ver se o motor dele está ruim com esse equipamento que o pessoal já viu aí em alguns vídeos, que é o manômetro de compressão, manômetro de pressão da linha de óleo. Vou mostrar para vocês aqui se realmente está com problema ou não, porque também pode ser um interruptor. Pode ser ele que está com problema. Vou fazer teste nesse carro e vou mostrar para vocês. Aí, galera, tô com esse Golzinho aqui 2014 1.0. Liguei aqui o manômetro de pressão do óleo. Lá, essa parte aqui vai lá no interruptor, essa mangueirinha aqui, ó. Tá ligado aqui no interruptor. Você tem que tirar o interruptor e ligar ela no lugar do interruptor. E essa outra parte aqui está ligada lá no filtro de óleo, para a gente medir ao mesmo tempo, tanto a parte de baixo do motor quanto a parte de cima. A gente vai medir lá no filtro de óleo e no interruptor, porque se tiver com problema só no interruptor, a gente sabe que o problema aqui pode ser só o cabeçote. Se tiver com problema no filtro de óleo também, há a possibilidade da bomba de óleo também estar com problema. Então, vamos ver primeiro o que está com defeito desse carro aqui, se realmente ele está com defeito. O intuito inicial aqui é saber se o interruptor está mostrando informação errada para a gente ou se o carro realmente está com algum tipo de problema, seja na parte de cima ou na parte de baixo, tanto faz, beleza? Por que tanto faz, Arley? Porque de qualquer forma, se o motor tiver com defeito, o cliente vai gastar uma grana boa, beleza? E é isso que a gente precisa saber. Se ele vai gastar aí R$100, R$80 com o interruptor, ou se vai ser a parte de baixo, ou quer dizer, ou se vai ser o motor. Vou ligar o carro aqui para ver quanto que vai gerar de pressão aqui de início. Liga o carro, por favor. Escutaram o tucho batendo? O tucho está batendo um pouquinho. A pressão de óleo aqui inicial já está baixa, viu, galera? Ó, o interruptor de óleo, a pressão aqui já está baixa. No filtro de óleo está dando aí pouco mais de 2 bar, não chega a 2,5 bar. E no interruptor está dando menos de 2 bar. Agora quanto que tem que dar de pressão de óleo nesse motor, galera? Eu não tenho nem ideia, de cabeça eu não sei. Vamos dar uma olhada no manual aí do Dr. Iê para ver se ele informa quanto tem que dar de pressão com o carro frio e quanto tem que dar de pressão com o carro quente. E lembrando também, tá? Essa pressão aqui inicialmente, essa pressão aqui, ela vai apagar a luz de pressão do óleo. Se eu não me engano, ele tem que ter mais de 400, 500 milibar de pressão para poder apagar a luz do óleo lá no painel. Se ficar abaixo disso, fica ruim. Só que o óleo frio gera mais pressão. O óleo quente que é o problema. Então, para isso, também nós temos que deixar esse carro ligado aí um tempo, até o eletroventilador ligar pelo menos 2 vezes. Vamos dar uma olhada no Dr. Iê enquanto isso aí, quanto que tem que dar de pressão nesse motor. Aí, vamos dar uma olhada aqui no Dr. Iê. O Dr. Iê está falando o seguinte, eu creio que deu foco aí, né? Está falando o seguinte aqui, ó, pressão do óleo com o motor a 2000 RPM. Tem que dar um mínimo de 2 bar, beleza? Pressão de acendimento da luz de óleo entre 300 e 600 milibar. Mas o que a gente tem que ficar atento aqui é isso aqui, ó. Com a 2000 RPM, a pressão mínima de óleo tem que ser 2 bar, beleza? E aqui, ó, lembrando, aí me arrebentou, hein? Motor. Beleza? Vamos voltar aqui. Pressão. Pressão de óleo do motor.
Agora sim, aqui ó. Com o motor em temperatura operacional, tá? Então aqui ó, tá com um asterisco aqui. Ele tem que, a 2000 RPM, ele tem que dar no mínimo 2 bar de pressão. Então vamos esperar esse carro esquentar, chegar na temperatura de trabalho, para ver quanto que vai dar de pressão aí. Isso nós vamos ter que acelerar o carro, tá? Ó, tá dando para sentir que o carro tá dando uma falhadinha. Tá dando para ver, ó, o motor dele vibrando. Ele tá vibrando um pouquinho. E ele tá... vai estar vibrando bastante. E ele tá com um barulho, galera, muito alto aqui do lado da embreagem. Possivelmente a embreagem dele também tá com problema. Vamos esperar esse carro esquentar e eu vou mostrar para vocês quanto que ele vai dar de pressão aqui na linha de óleo. Galera, o carro já esquentou. Já armou o eletroventilador 2 vezes, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui. Olha como que esse carro tá falhando. Vou mostrar aqui no escapamento, fica mais fácil, hein? Olha, escuta aí, ó. Escutaram aí? Tá falhando um bocado, bom, né? Agora eu vou fazer um outro teste aqui, antes de mostrar a pressão de óleo, que é pisar na embreagem para ver se vai sumir o barulho. Escuta o ruído que tá dando nesse carro, independente de se você sabe como funciona ou não, você vai ver que o ruído vai mudar. Vou deixar a câmera parada aqui, só esperar desligar o eletroventilador. Não sei se vocês conseguem ver o tanto que essa tampa tá balançando aqui, ó. Tá balançando bastante. Ó, a mangueira aqui com o tanto que tá balançando. Demora um pouquinho, viu, galera? É demorado mesmo. Tem que esperar acabar de armar o eletroventilador aqui, ele desarmar, porque senão vai confundir o barulho. Agora desarmou, ó. Tá escutando o barulho do motor? Pisa na embreagem, por favor. Pisou? Solta. Coisa louca, né? O barulho da embreagem sumiu. Então vamos passar para o outro teste. A embreagem estava com um barulhão danado aqui. Mas pode ser também, galera. Pode ser porque o carro está suspenso. Possibilidade. Mas vou filmar isso aqui antes de acabar esse vídeo. Ó, primeira coisa que a gente vai testar aqui, ó, é a questão da pressão. A pressão da linha de óleo aqui, ó. Lá no interruptor de óleo já está medindo praticamente 500 milibar. Tá bem baixa a pressão. Então vamos virar isso aqui. Lá na bomba de óleo a pressão também não está muito boa, tá vendo? Não chega a 1 bar. Mas a gente precisa saber se aqui no interruptor vai chegar a 2 bar de pressão a 2000 RPM. Acelera o carro até 2000 RPM, por favor. Fazer o seguinte, eu vou ligar o scanner nesse carro primeiro, que com o scanner fica mais fácil de a gente testar a rotação, né? Scanner na mão. E quanto mais o tempo passa aqui, galera, mais a pressão de óleo tá caindo, viu? E foi isso que aconteceu aqui quando eu testei esse carro. Eu rodei nele uns 40 minutos, aí que a pressão de óleo dele foi cair e eu fui ver realmente o que estava acontecendo. Opa! Aí, ó, tá dando menos de meio bar de pressão no interruptor de óleo. Então, no interruptor de óleo, que é aqui que a gente precisa saber se está funcionando, tá? Menos de meio bar de pressão. Agora vamos dar uma avaliada aqui o seguinte. Vou colocar aqui a temperatura do líquido de arrefecimento juntamente com a rotação do motor. Beleza? A rotação do motor aqui, ela tem que ficar próximo dos 2000 RPM. Só que esse manômetro aqui agora não está me ajudando a posição que ele está, né? Ele tem que ficar assim. Que tristeza, né? Mas vamos embora aí. Vou segurar aqui, eu acho que vai dar pra poder ver. Beleza?
Acelera até 2000 RPM, por favor. Mais um pouco. Aí tá bom. Ó, 2100 RPM aproximadamente. Pode mais. Ó, 2000 RPM. 1 bar de pressão somente, hein? Ó, vou mostrar os dois ao mesmo tempo pra vocês verem aí, ó. 2000 RPM. 1 bar de pressão. Agora vamos dar uma olhada na pressão lá no filtro de óleo. Ó, o filtro de óleo dá um pouco melhor, tá vendo aí, ó? Acelera até 2000 RPM. Ó, 2000 RPM. No filtro de óleo tá dando 2 bar. No interruptor tá dando 1 bar somente. Pode desligar. Então, galera, então aí já deu pra gente ver o seguinte. Salvar essa informação aqui é bom, né? No filtro de óleo, a 2000 RPM, tá dando 2 bar de pressão. No interruptor, não tá dando. Então, isso aí é defeito clássico e crônico aí desses motores EA111 de baixa pressão aí no comando de válvulas. O comando tá com desgaste, ele perde um pouco da restrição do óleo, ele deixa vazar muito óleo e fica com essa baixa pressão. E aí fica acendendo a luz de óleo lá dentro do carro. Esse é o primeiro problema. Só que não para por aí. Aí que vem o problema, hein? Se o comando aqui já foi mexido uma vez, viu, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar a lanterna aqui. Aqui, ó. Tá dando pra gente ver aqui dentro onde que vai os parafusos aqui do cabeçote, que tem silicone, tá vendo aqui bem na beiradinha? Tem silicone aqui, tem silicone aqui, tem silicone ali. Então esse cabeçote aqui, esse comando de válvulas, possivelmente já foi retirado em algum momento para fazer alguma manutenção. Só que não deu certo. Ou deu certo por um tempo muito curto aí. Então vou passar para o cliente que vai ter que tirar cabeçote, tampa de válvulas e comando. E tudo isso aí vai para o lixo e vai ter que comprar tudo novo para poder instalar no carro. Aí sim vai voltar a pressão de óleo bacana de novo. Só dessa forma que a gente resolve esse problema aqui na oficina, tá, galera? Eu não mando mandrilhar cabeçote, eu não mando para retífica, porque isso aqui não costuma funcionar. Isso aqui tem que trocar todos esses componentes. E tem muita gente que vai perguntar o seguinte: e aí, Darley, vai ficar caro? Vai ficar mais caro que a troca de óleo, viu? A troca de óleo desse carro, se tivesse sido feita com óleo certinho desde quando compraram o carro, esse carro possivelmente não estaria com problema hoje. Mas quer ver outro detalhe? Esse carro aqui eles estão trocando óleo com 10 mil quilômetros aproximadamente, de 10 em 10 mil quilômetros. Esse motor não aceita trocar óleo com 10 mil quilômetros, viu, galera? A não ser que você pegue BR direto, você pega a rodovia aí sempre e roda muito tempo na rodovia. Aí pode até ser. Mas se você costuma ir trabalhar com o seu carro, costuma fazer percursos menores, tem que trocar o óleo de 5 em 5 mil. Ah, eu esqueci de trocar o óleo. No máximo 7 mil, não passa muito disso não. Porque senão depois vai vir para cá, ó. Vem para a parte da retífica de motores e aí sim você vai gastar a grana que você não gastou no óleo, você vai gastar no motor do carro. É uma tristeza, né? É uma pena porque o proprietário desse carro comprou ele há somente 1 ano. Tem muito pouquinho tempo. Bacana? Fica essa dica para vocês aí então e até o próximo vídeo, hein?